Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo de número 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo de Deus. Pairava por sobre as águas. Versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz de dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, e esse foi o primeiro dia. Versículo de número 6, tá, gente? Eu estou no versículo de número 6. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Versículo 7. Fez, pois, Deus firmamento. Perdão, gente, vamos lá. Fez, pois, Deus firmamento e separação entre as águas, e debaixo do firmamento e as águas sobre firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céu. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: fez Deus firmamento e separação entre as águas, debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã no segundo dia. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. Versículo 10. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Vamos lá, continuando. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. Viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã do terceiro dia. Eu estou no 14, tá, gente? Vamos lá. Disse também Deus: haja luzeiros ao firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e noite. Sejam eles para sinais, para estações, para dias e para anos. Versículo 15. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra. Vamos lá. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. 14. Disse também Deus: haja luzeiro no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Versículo de número 15. Aliás, 15. Sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Versículo de número 16. Fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra. Vamos lá, gente.
Versículo 18. Para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Versículo de número 19. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Versículo de número 21, diz assim, criou, pois, Deus grandes animais marinhos. Deixa eu arrumar aqui. Criou, pois, Deus grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas segundo as suas espécies, segundo as suas aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Versículo de número 22. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas do mares, e na terra se multipliquem as aves. Versículo 23. Houve tarde e manhã, no quinto dia. Vamos lá, gente, continuando. Desanima não, vamos lá. Versículo de número 24 do capítulo 1. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Versículo de número 26, continuando. Também disse Deus: façamos o homem, olha só que maravilha, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Versículo de número 29 diz assim: e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Versículo de número 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e que era muito bom. Houve tarde, manhã, o sexto dia.